Bom dia, irmãos, a paz do Senhor. Estamos aqui em mais um domingo. Pela graça do Senhor aqui estamos, começando esse dia na presença dEle, para o glorificar, o exaltar. O salmista, no Salmo 18, nos diz: Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Irmãos, nós estamos aqui nessa fé de que estamos na presença de Deus, aquele que nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E agora, em Deus, através da pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós somos mais que vencedores. Nós estamos aqui nesta manhã para cantar as maravilhas do Senhor. Nós estamos aqui para glorificar o Senhor, reconhecer a graça dele sobre as nossas vidas. Por isso, irmãos, vamos começar esse dia, esta manhã, vamos começar com o coração verdadeiramente voltado para Deus, sensível à glória e à majestade do Senhor. Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu rochedo, o meu refúgio. Vamos começar esse dia assim, olhando para Deus como aquele que é a nossa força, como aquele que é o nosso Pai amoroso, aquele que tem conduzido as nossas vidas de uma forma abençoada. Vamos orar, irmãos. Desde já nós queremos agradecer a Deus pela vida de nossos irmãos que estão conosco nesta manhã. Rosilene Barros, Ruth, presbítero Sérgio, Glorinha, Célia, Marlene Furtado, Elisange. Nós louvamos a Deus pela vida de nossos irmãos, aqueles nossos irmãos que posteriormente vão estar também acompanhando essa mensagem, esse estudo pela manhã. Bom dia a todos. Como é bom receber um bom dia de nossos irmãos. Aliás, irmãos, vamos usar esse momento para estarmos nos abençoando mutuamente, né, com palavras abençoadoras, palavras de fé. Aliás, nós precisamos sempre entender essa disposição que nós precisamos ter em nosso coração de estarmos nos abençoando mutuamente, reciprocamente. Isso é muito importante. Então, quando o irmão aí deseja um bom dia, deseja a paz do Senhor sobre as nossas vidas, isso é abençoador. Nós vamos orar, vamos pedir que Deus esteja nos abençoando nesta manhã. Oremos. Ó Deus, ó Pai, nós queremos te agradecer por esta manhã abençoada. Pai, muito obrigado porque mais um dia o Senhor nos permite com vida na Tua presença, para glorificarmos o Teu nome, para Te exaltar. Ó Pai, muito obrigado porque é um privilégio nós estarmos aqui diante do Senhor, juntamente com os nossos irmãos, conduzidos pelo Teu Espírito Santo, que tem a cada dia revelado a Tua verdade a cada um de nós. E vivendo esta verdade em nossas vidas, ó Pai, sim, somos abençoados. Muito obrigado, Pai. Obrigado pelo dom da vida eterna em Cristo Jesus. Obrigado pela paz que nós temos em nosso ser. Obrigado pela esperança, ó Pai. Essa esperança que é fundamentada na Tua fidelidade, no Teu caráter, e por isso ela não desvanece. Obrigado, Senhor. Recebe a nossa adoração, a nossa gratidão, o nosso louvor.
E também te rogamos nesse momento que o Senhor esteja iluminando as nossas mentes para compreendermos a mensagem da Tua palavra. É o que nós te rogamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, nós estamos meditando no capítulo 4 do livro do profeta Oséias. Nós começamos essa meditação domingo passado. Nós temos estudado esse livro, é o primeiro profeta menor. Nós vimos semana passada que os profetas menores, em nada, suas profecias eram menos importantes do que os profetas maiores. Essa denominação profetas menores tem a ver com a quantidade de profecias em relação aos profetas maiores, tá? Então nós começamos a estudar aqui o capítulo 14 do livro do profeta Oséias, o primeiro dos profetas menores e, na verdade, o maior deles, né, em profecias. Nós vimos também semana passada que o tema central do livro do profeta Oséias é o amor incondicional de Deus, a despeito das muitas infidelidades do seu povo, em especial aqui o povo de Israel, ou as 10 tribos de Israel. Então, o tema desse livro, o tema central é o amor, a graça de Deus a despeito das muitas infidelidades do povo de Israel. O Deus da graça exerce, sim, o seu juízo, ainda que sempre oferecerá esperança para além dele. É importante a gente também compreender isso, irmãos. O fato de Deus ser amor, isso de forma nenhuma vai fazer com que ele deixe de exercer o seu juízo, porque nós sabemos que todo pecado gera uma consequência, mas é claro que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aliás, nós percebemos isso em toda a Bíblia, em toda a palavra de Deus. A graça do Senhor, ela é tremenda, ela se revela de uma forma linda, maravilhosa e confortadora. Então nós começamos a estudar o capítulo 14 do livro do profeta Oséias, o último capítulo, que não deixa de ser aqui, nesse capítulo, Deus reafirmando o que ele já tinha dito, né, em todo o livro. Semana passada nós falamos sobre a necessidade de restauração, ao lermos o versículo 1, quando a palavra diz: volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Então, aqui no último capítulo de Oséias, nós temos Deus reafirmando a sua palavra ao seu povo. Então, primeiro ele vai falar aqui no capítulo 14, verso 1, a necessidade de restauração. Por isso, volta, ó Israel, para o Senhor. Qual o motivo do chamado de Deus? O motivo é a queda espiritual e moral do povo de Deus. O povo de Deus naquele momento negligenciou o seu Deus, foi omisso, se viu tomado pela idolatria, pela infidelidade. Por isso Deus exorta aquele povo a voltar-se novamente a Ele. E na verdade, irmãos, nós sabemos que é a nossa condição hoje, por mais que estejamos debaixo da graça do Senhor, somos discípulos de Cristo, nascemos de novo, mas nós estamos ainda sujeitos às quedas. Por isso essa palavra, ela é atual, sempre será atual. Deus sempre estará nos dizendo isso: volta, volta. Em algum momento, até nós como cristãos, nós podemos nos ver distantes do Senhor. Então, semana passada, nós falamos sobre a necessidade de restauração.
O motivo dessa necessidade, o afastamento do povo de Deus. O povo se afastou, o povo se viu distante de Deus, em infidelidade a Deus. E hoje, irmãos, nós vamos trabalhar os versículos 2 e 3, a condição para a restauração. Queridos, eu tinha falado semana passada para os irmãos lerem esse livro. Esse livro é tremendo. Esse livro, ele toca profundamente, porque ele nos exorta quanto à santidade, ele nos exorta quanto a nós não estarmos envolvidos com as coisas mundanas. Então é um alerta, é uma exortação, fala profundamente. Quando nós lemos um livro como esse, como toda a Bíblia, nós somos profundamente tocados quanto a uma vida de santidade, de fidelidade. Realmente a Bíblia, quando ela é iluminada pelo Espírito Santo, ela tem essa propriedade, é espada de dois gumes, ela vai revelando aquilo que está dentro de nós e que não agrada a Deus. Por isso, quando nós lemos um livro como esse, é tremendo, porque o livro fala profundamente ao nosso coração, é um alerta, é Deus dizendo aqui, tenham cuidado, não se afastem de mim, não vivam uma vida de infidelidade. Isso vai adoecer vocês. E nós sabemos, irmãos, porque quando nós nos vemos na presença de Deus, o quanto isso é abençoador. Quando nós nos vemos em fidelidade a Deus, isso é abençoador. Então hoje nós vamos trabalhar condições para a restauração. Na verdade, nós precisamos evidenciar as mudanças que Deus exige da nossa parte. Então, no primeiro momento, Deus, ele exorta o povo a voltar para ele, e esse povo vai revelar se realmente voltou à medida em que, primeiro, haja arrependimento e conversão sinceros. É isso que nós vemos aqui no verso 2. Tende convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. Se realmente um filho de Deus quer revelar que tem se voltado para ele em fidelidade, ele vai ter que revelar sincero arrependimento, sincera conversão. Tende convosco palavras de arrependimento, ou em outra tradução, tragam convosco palavras de arrependimento. E a ideia aqui nessa frase, irmãos, é realmente você estar consciente. Tragam palavras de arrependimento, isto é, tragam um coração verdadeiramente arrependido. Tende palavras de arrependimento no sentido de sabermos o que nós vamos falar diante de Deus, o que nós vamos colocar diante de Deus, a nossa vida, o nosso coração, as nossas incoerências. Então notem, irmãos, que não é remorso, não é algo superficial, não é algo de boca para fora. O arrependimento genuíno é algo que brota do mais profundo interior da alma humana. Tragam palavras de arrependimento. Tragam um coração verdadeiramente arrependido. Diferente daquilo que aconteceu lá no capítulo 6, que nós trabalhamos semana passada, né? Que lá no capítulo 6 nos fala de uma conversão insincera. O povo até tinha uma palavra correta nos lábios. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva seródia que rega a terra.
6, versículo 3. Aí no versículo 4, que te farei, ó Efraim. Efraim aqui é um sinônimo para Israel. Que te farei, ó Judá, porque o vosso amor é como a nuvem de manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Então, no próprio livro de Oséias, nós temos um exemplo de arrependimento insincero, de boca para fora, e Deus denuncia isso. Por isso agora, Deus vai reafirmar, nós devemos revelar mudança de vida através de arrependimento genuíno, conversão genuína, não de boca para fora. Não é remorso superficial e passageiro, mas é um arrependimento regado com a dor, com as lágrimas, irmãos. Porque o arrependimento genuíno, quando realmente nós estamos arrependidos, isso dói na nossa alma. A gente sente essa dor de perceber que estamos na contramão da vontade de Deus, que estamos fazendo tudo aquilo que não agrada a Deus, ou estamos fazendo algo que não agrada a Deus. E isso dói, isso dói. Então nós precisamos de arrependimento genuíno, conversão genuína. Convertei-vos. Converter é retornar ao ponto de partida. Qual é o ponto de partida? Irmãos, nós somos salvos para glorificarmos a Deus, para andarmos em santidade de vida. Esse é o ponto de partida de nossa salvação. Santidade, pureza de alma. Então, se converter, se arrepender, se converter, é voltar a esse ponto de partida, é voltar a esse ideal, a esse propósito colocado diante de nós por Deus. O reverendo Hernandes Dias Lopes, quando ele fala sobre essa tristeza, a tristeza de nos vermos em pecado, a tristeza que nos conduz ao arrependimento, à conversão sincera, ele diz assim, abre aspas, essa tristeza é a tristeza que leva o homem a fugir do pecado para Deus e não de Deus para o pecado. O cristão piedoso, ele foge do pecado para Deus. O cristão que está na carne, ele foge de Deus para o pecado. É a tristeza que leva o homem a abominar o pecado e não apenas as consequências dele. Isso aqui também eu achei tremendo. Muitas vezes nós ficamos olhando para as consequências do pecado da nossa vida, ficamos tristes porque estamos sofrendo, mas muitas vezes nós perdemos a visão de que, acima de tudo, nós precisamos ter uma vida santa, uma vida que alegre o coração de Deus. Não é pensar apenas nas consequências, porque estamos sofrendo as consequências. É claro, nós vamos perceber isso também. Mas acima de tudo, irmãos, é o desejo ardente de viver uma vida bonita na presença de Deus, uma vida de santidade, uma vida que glorifique a Deus. Então é essa a tristeza. Interessante que Paulo, quando escreve a segunda carta dele aos Coríntios, capítulo 7, ele vai falar dessa tristeza. Eu vou ler esse texto, irmãos. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, a partir do verso 8. Eu não vou ler na nossa tradução, na ARA, mas eu vou ler na NVT, Nova Versão Transformadora. Aqui Paulo diz assim, não me arrependo de ter enviado aquela carta severa, isto é, a primeira carta dele aos Coríntios. Embora a princípio tenha lamentado a dor que ela lhes causou, ainda que por algum tempo,
Agora, porém, alegro-me por tê-la enviado, não pela tristeza que causou, mas porque a dor os levou ao arrependimento. Foi o tipo de tristeza que Deus espera de seu povo. Portanto, não lhes causamos mal algum. Então, Paulo aqui, na segunda carta dele aos Coríntios, capítulo 7, a partir do verso 8, ele vai falar sobre essa tristeza. E ele está dizendo aqui que na primeira carta ele foi duro com aquela igreja, ele confrontou aquela igreja. Aquela igreja se viu triste com aquelas palavras duras, mas aquelas palavras, aquele confrontamento gerou arrependimento e mudança de vida. Então é assim, irmãos. Isso faz parte da nossa vida cristã, é o modus operandi de Deus. Deus vai nos conduzir ao caminho do arrependimento, da conversão, nos confrontando, também permitindo situações dolorosas na nossa vida. É tremendo quando nós percebemos isso, que a nossa vida não está fluindo, não está fluindo. As coisas não estão fluindo na nossa vida. E aí nós somos levados a parar, a meditar. E nesse momento nós percebemos que existem coisas na nossa vida que precisam ser deixadas. O sofrimento tem essa propriedade de nos conduzir ao arrependimento, à conversão. Por isso, quando as coisas não estão fluindo em nossas vidas, nós precisamos parar. Pode ser sim um alerta de Deus. Pode ser sim Deus nos exortando para que deixemos alguma coisa que não está em harmonia com a palavra dele. Então agora Deus vai exortar o povo. Tende convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. Então, se nós queremos evidenciar mudança de vida, nós precisamos evidenciar arrependimento sincero, conversão sincera. Não é remorso, não é aquele tipo de sentimento que passa rápido. A gente faz algo errado, fica triste, mas voltamos a fazer tudo da mesma forma. Não é isso. É arrependimento. E arrependimento sincero revela conversão, mudança de vida, atitude. Atitude, irmãos. É uma mudança, É retornar ao ponto de partida. E é claro que isso, irmãos, envolve uma batalha ferrenha. Nós sabemos que não é fácil lutar contra o pecado. Mas também, queridos, o texto vai nos ensinar que nós evidenciamos mudança de vida à medida em que nós também ofereçamos a Deus uma adoração sincera. E o texto também fala sobre isso. Quando aqui Oséias diz, inspirado por Deus, tende convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. Diz ele, perdoa toda iniquidade. E aí ele vai dizer, aceita o que é bom, em vez de novilhos, os sacrifícios de nossos lábios. Irmãos, quando nós estudamos esse livro, o livro de Oséias, e se você leu esse livro, você percebeu isso? O povo estava vivendo em infidelidade a Deus, o povo começou a buscar segurança nas demais nações e se envolvendo com as demais nações pagãs, infelizmente, o povo se viu corrompido por uma idolatria.
o povo se viu corrompido pela adoração pagã dessas nações. O povo se viu prestando adoração a Baal. Então aqui Deus está dizendo ao povo que o povo precisa deixar a idolatria e verdadeiramente o adorar. Uma adoração que chegue diante dele como aroma suave. A adoração que Israel oferecia a Deus, irmãos, estava corrompida, contaminada pela idolatria. Havia, na verdade, segundo os estudiosos, um entrelaçamento entre a adoração a Deus e a adoração a Baal. Por exemplo, nós podemos perceber isso, se você quiser acompanhar, vá lá no capítulo 5. Capítulo 5, verso 13. Quando Efraim viu a sua enfermidade, Judá a sua chaga, subiu Efraim à Assíria e se dirigiu ao rei principal que o acudisse, mas ele não descerá, mas ele não poderá curá-los, nem sará a sua chaga. Então, olha só, a idolatria, ela começou quando o povo de Deus começou a se envolver com aquela nação pagã. Então, o povo começou a se envolver com aquela nação pagã. Quando Oséias, lá no verso 12, diz assim, no verso 8, ela aqui, a nação dele, Israel, ela, pois, não soube que eu é que lhe dei o trigo, o vinho e o óleo, e lhe multipliquei prata e o ouro, que eles usaram para Baal. Então, olha só, o povo se viu num sincretismo religioso. O povo começou a unir um culto a Deus com um culto a Baal. Então o povo começou a oferecer também adoração a Baal. Irmãos, aqui é um alerta para nós quanto à nossa adoração sincera. A adoração sincera é uma adoração que está alicerçada unicamente na verdade de Deus, naquilo que Ele nos deixou como verdade. A adoração sincera parte de um coração fiel, um coração puro. Então nós percebemos aqui que quando o povo de Deus começou a se misturar com aquela nação pagã, até procurando naquelas nações ajuda, nós vamos falar sobre isso depois. O povo de Deus começou a se misturar, o povo de Deus começou a trazer aquele paganismo para o seu meio. Começou a acontecer um sincretismo religioso, que é a fusão de diferentes cultos, doutrinas religiosas. É importante nós entendermos, irmãos, que Deus requer de nós uma adoração sincera, pura, pautada unicamente na verdade, no ser dele, na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus não se impressiona com manifestações externas de um coração vazio. Ele não se impressiona com estruturas, com nada disso. Porque Deus, ele vê o coração. Por isso, quando nós nos dirigimos a Deus em adoração, seja a nossa adoração pessoal, seja como igreja, no momento de culto, nós precisamos estar com o nosso coração puro, em santidade. Nós não podemos nos ver idolatrando alguma coisa dentro do nosso coração e ao mesmo tempo querendo prestar culto a Deus. Nós não podemos ter um coração dividido, irmãos. Nós não podemos ter dois senhores. Então nosso coração precisa ser totalmente de Deus. Totalmente de Deus. Quando nós lemos o Apocalipse capítulo 3, quando nós vamos lá e estudamos
a igreja de Sardes, quando nós estudamos aquela igreja, lá no versículo 1 do capítulo 3, Jesus ele denuncia aquela igreja, ele censura aquela igreja dizendo: tem nome de que vives, mas estás morto. Olha só a censura de nosso Senhor Jesus contra aquela igreja de Sardes. A igreja, ela tinha nome de que vive, mas aquela igreja estava morta. Bem provável que aquela igreja tinha um culto impressionante. Bem provável que aquela igreja realizava muitas coisas, aparentemente, para Deus, mas o coração estava o quê? Distante. De repente, diante dos olhos do mundo, aquela igreja não era uma igreja morta. Ela mesmo se reputava como uma igreja florescente, ativa, bem-sucedida, viva. Porém, irmãos, suas obras não atingiram o padrão estabelecido pelo Senhor Jesus. Faltava integridade para aquela igreja, faltava confissão para aquela igreja, faltava santidade, pureza, veracidade no coração para aquela igreja. Então é um alerta para nós, queridos. Se realmente nós estamos diante de Deus, primeiro nós precisamos viver o arrependimento sincero, a conversão sincera. Segundo, se realmente nós estamos na presença de Deus, se nós estamos na presença de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós precisamos prestar uma adoração sincera. A adoração sincera, ela parte de um coração piedoso, de um coração dedicado ao Senhor. Uma adoração sincera, uma adoração em espírito, em verdade, parte de um coração que verdadeiramente se relaciona com o Senhor, tem intimidade com o Senhor. Parte de um coração que cultiva uma vida de oração, cultiva um conhecimento, a busca do conhecimento da verdade, a verdade de Deus. Então não basta, irmãos, nós nos vermos proferindo algumas palavras de adoração, entre aspas. A adoração que é aceitável diante de Deus, ela parte de um coração sincero, de um coração quebrantado, de um coração que ama a Deus e ama o seu semelhante, ama o seu próximo. Oh, irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós. Quantas vezes nós podemos nos ver até no momento de culto, adorando, louvando, nos expressando, mas o nosso coração está totalmente distante. O nosso coração não está alicerçado no amor verdadeiro. De repente eu estou ali adorando a Deus, mas o meu coração está cheio de rancor, cheio de mágoa, cheio de ressentimento. De repente o meu coração naquele momento está cheio de imoralidade, de promiscuidade. Quando nós lemos, por exemplo, o livro de Oséias, nós percebemos isso, irmãos. Aliás, Deus faz questão de falar sobre isso, sobre, por exemplo, a prostituição cultica. Quando Israel se envolveu com as nações pagãs, a Assíria, por exemplo, essas nações, a idolatria dessas nações se fazia através do culto, regado à promiscuidade. Aliás, nós percebemos isso quando nós lemos o relacionamento do povo de Deus muitas vezes com as nações pagãs e suas práticas idólatras. Quando nós estudamos as práticas idólatras dessas nações pagãs, se percebe isso.
culto regado à sexualidade, promiscuidade. Havia muita bebida, muita comida. Então haviam essas coisas carnais, desenfreadas. Não que essas coisas em si sejam pecaminosas, o sexo, o comer, o beber, mas nós sabemos que dentro desses contextos tudo era desregrado e as pessoas faziam daquilo a razão de suas vidas, de seu prazer. E nós sabemos, irmãos, que como cristãos o nosso prazer acima de tudo está em Deus, em Cristo, reinando na nossa vida. Essa palavra é atual, irmãos, até porque nós vivemos nesse mundo. Não somos do mundo, mas vivemos nesse mundo imoral, promíscuo. Nós sabemos o quanto esse mundo tenta nos influenciar com as suas carnalidades, com toda a sua podridão, com toda a sua imoralidade, com toda a sua lascívia. Então nós devemos vigiar. Nós devemos cultivar uma vida santa, pura, consagrada, o coração tomado pela palavra, pela verdade, por aquilo que é virtuoso. E nós sabemos, queridos, que nós estamos numa batalha diária quanto a isso. Então Deus exorta o povo naquele momento: tende convosco palavras de arrependimento, convertei-vos ao Senhor, dizei-lhe, perdoa toda a iniquidade, aceita o que é bom, e em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios. Não mais uma adoração superficial, não mais uma adoração contaminada pelo pecado, pela idolatria. E quando nós falamos aqui em idolatria, nós falamos semana passada sobre isso, irmãos. Não vamos interpretar a idolatria unicamente no sentido de nós estamos adorando uma imagem. Não é isso. Ídolo é tudo aquilo que tem tomado o lugar de Deus na nossa vida. Então, se nós realmente queremos revelar mudança sincera de vida, se nós queremos revelar a nossa condição de restaurados em Cristo Jesus, a nossa nova natureza em Cristo Jesus, nós precisamos evidenciar arrependimento sincero, conversão sincera. Nós precisamos evidenciar uma adoração que brota do mais profundo da nossa alma, uma adoração sincera, verdadeira, uma adoração que parte de uma alma pura, de um espírito puro, uma adoração em espírito, em verdade, uma adoração que é pautada na verdade, no Evangelho de Cristo, em suas palavras, em seus ensinos, em seus imperativos. É adorar com liberdade, irmãos, com liberdade. Claro, não somos perfeitos, mas estamos lutando para viver uma vida de conformidade com a palavra de Deus. Não estamos vivendo na prática do pecado, porque um cristão agora não vive mais na prática do pecado. Ele não vive mais debaixo do poder do pecado, porque o Espírito de Cristo o santifica. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Nós sabemos que isso é um grande desafio, vivendo num mundo tão imoral, tão promíscuo, tão lascivo. Mas tudo posso naquele que me fortalece, irmãos, nós podemos.
Não há justificativa. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, que a nossa adoração seja sincera. Quando falamos em adoração, irmãos, falamos em nosso relacionamento com Deus. Que esse relacionamento seja sincero, verdadeiro. Que esse relacionamento seja um relacionamento pautado na verdade. E vamos lembrar da igreja de Sardes. Tinha nome que vives, mas estás morto. Apocalipse 3:1. Adoração sincera é uma adoração que começa no âmago do nosso ser, da nossa alma. Quando nós voltarmos a nos reunir em culto, irmãos, vamos levantar as nossas mãos na consciência que elas estão limpas. Vamos levantar as nossas mãos dizendo para Deus o seguinte: Senhor, eu tenho procurado viver a Tua verdade na minha vida, viver a santidade que é desígnio, Senhor, é desígnio do Senhor para a minha vida, sede santos como eu sou santo. Quando eu estiver adorando a Deus, eu vou estar adorando em amor a Ele e amor aos meus irmãos. Essa é a adoração sincera. E por último, irmãos, nós vamos evidenciar a mudança, nós vamos evidenciar a nossa nova condição como filhos de Deus, discípulos de Cristo, à medida em que nós também vivamos em dependência a Ele. Isso é muito importante, irmãos. Dependência. O verso 3 diz assim: a Assíria já não nos salvará. Não iremos montados em cavalos, e não mais diremos à obra das nossas mãos: Tu és o nosso Deus. Por ti o órfão alcançará misericórdia. O que esse versículo 3 está nos ensinando, irmãos? A Assíria já não nos salvará, como nós já falamos aqui, em vários momentos da vida do povo de Deus. O povo de Deus, para se ver livre dos seus opressores, buscou salvamento em outras nações, nações pagãs. Isto é, em muitos momentos o povo foi tentado a deixar de depender de Deus para depender dos homens. Era o que estava acontecendo aqui também nesse contexto de Oséias. O povo de Israel estava buscando livramento na Síria, estava dependendo da Síria, estava deixando de depender de Deus para depender de homens, e homens pecadores, homens promíscuos, homens imorais, idólatras. Por isso, a palavra diz: a Síria já não nos salvará. Não iremos montados em cavalos. Aliás, irmãos, aqui um fato histórico, né? Quando nós estudamos o reino do norte, Israel, as 10 tribos do norte, nós percebemos que as 10 tribos do norte ficaram com, por exemplo, as melhores terras. Se a tribo do sul ficou com Jerusalém, o templo, mas as tribos do norte ficaram com as melhores terras, ficaram com as melhores fontes. Também o reino do norte era conhecido como um reino que tinha sua criação de cavalos. E naquela época, irmãos, naquele contexto, cavalo era uma arma de guerra. Então muitas nações pagãs se estribavam na força de seus cavalos, e o reino do norte não se viu diferente disso. Também depositou a sua esperança na força dos cavalos,
Em outros textos, né, se fala em carros e cavalos. Isto é, depender do homem, depender da força humana, depender das coisas materiais. Por isso, nesse momento que Deus está exortando o povo ao arrependimento, a estar novamente na presença dele, Deus está falando para o povo que o povo não pode depender de si mesmo, depender da força humana. A Assíria já não nos salvará, nem os nossos cavalos. Porque, infelizmente, naquele momento, irmãos, Israel, ao invés de confiar em Deus, Israel se viu na tentação de confiar nas nações pagãs. E essas mesmas nações, posteriormente, infelizmente, destruíram a nação de Israel, isto é, o Reino do Norte. Então nós, irmãos, somos aqui exortados a confiarmos em Deus. Em Deus. Ele é o nosso socorro, Ele é a nossa fortaleza. Socorro bem presente nas tribulações. Quantas vezes nós nos vemos aflitos, quantas vezes nós nos vemos temerosos, quantas vezes nós nos vemos assim, amedrontados pelas circunstâncias da vida e somos tentados, irmãos, a buscar livramento nos homens, nas coisas. Por exemplo, nós estamos aí diante dessa pandemia. É uma realidade, nós sabemos. Mas nós percebemos que as pessoas estão tomadas pelo pavor, estão com medo. Nós cristãos não, irmãos. É claro, nós respeitamos o momento, mas nós confiamos em Deus. Vamos confiar nos cientistas, nos biólogos, para que possam logo descobrir aí uma vacina. Porque quando essa vacina chegar, nós estaremos salvos. Irmãos, podemos até estar salvos com uma vacina, salvos do Covid-19, mas nós sabemos que outras coisas virão, outros vírus virão, outras circunstâncias difíceis virão. Nós temos que depender de Deus, irmãos. Amém? Nós temos que depender de Deus. Quem dá sabedoria ao homem para que o homem possa criar uma vacina é Deus. Então não vamos colocar os nossos olhos nos homens. Não vamos colocar os nossos olhos em nossa própria força, em nossa própria capacidade. Então, naquele momento do povo de Deus, o povo se viu buscando segurança nas nações pagãs, no braço do homem. E Deus censura fortemente o seu povo. Vocês, meus filhos, estão tirando os olhos de mim e colocando os olhos nos homens. Isso é um pecado, isso é idolatria. Vocês não estão revelando dependência sincera a mim, mas vocês estão dependendo de vocês mesmos, de suas articulações políticas, buscando parcerias com nações que aos olhos de vocês vão estar livrando vocês de outras nações. Mas Deus está dizendo, é Ele, o Todo-Poderoso, que livra os seus filhos. O povo naquele momento estava buscando alianças com as demais nações, mas agora Deus exorta e o povo entende, aceita o que é bom, aceita o que é bom, aceita a minha presença, não vá mais atrás da Assíria,
Não deposite a sua esperança em seus cavalos, em sua força militar. Aliás, irmãos, quando nós falamos de dependência, nós temos um texto lá em Provérbios. Se você quiser abrir esse texto, nós estamos terminando. Provérbios, capítulo 3. Então, Deus também aqui exorta, denuncia um povo que se viu buscando refúgio, livramento na força do homem. Deus exorta aquele povo a realmente depender única e exclusivamente dele. Provérbios 3, para a gente terminar. A partir do verso 5, se você quiser acompanhar. Nesta manhã, nós fomos levados a meditar sobre a nossa vida com Deus. Nós estamos agora nessa condição de filhos, discípulos em Cristo Jesus. Estamos agora nessa nova realidade. Nascemos de novo, somos servos do Senhor, filhos de Deus. Nós revelamos a nossa nova natureza em Cristo através do arrependimento sincero, através da conversão sincera. Revelamos a nossa nova natureza através de uma adoração sincera, uma adoração em espírito e em verdade. Nós adoramos, nos relacionamos com Deus em sinceridade de alma, vivendo a palavra dele na nossa vida, vivendo o amor a ele, o amor ao nosso próximo. Adoração sincera, que parte de lábios sinceros, de um coração sincero, não é algo exterior, não é algo dissimulado, não é algo de aparências, mas aquela adoração sincera, adoração de alguém que vive em intimidade com Deus, em intimidade com Cristo, e por viver em intimidade com Deus, vive a sua santidade na vida, a pureza proposta por Deus aos seus filhos, proposta por Cristo aos seus discípulos, como também a nossa nova natureza. Nós agora somos filhos em Cristo Jesus. A nossa nova vida nos faz viver em dependência única e exclusiva de Deus. Não vamos confiar na força do homem, não vamos confiar na nossa força, no nosso intelecto, na nossa inteligência. Não vamos confiar no nosso dinheiro, nas nossas posses. Não, mas nós vamos depender unicamente, exclusivamente de Deus. Provérbios 3, confia no Senhor, a partir do verso 5, se você desejar acompanhar. Provérbios 3, a partir do verso 5, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Olha só, irmãos, dependência. Confia no Senhor de todo o teu coração, não é de uma forma rasa. Não é depender de Deus com o coração dividido, um coração dividido entre Deus e o homem. Não. Confia no Senhor de todo o teu coração, não te estribes no teu próprio entendimento. A palavra aqui não está proibindo nós termos nosso entendimento, as nossas capacidades intelectuais, mas nós não podemos nos estribar em nosso próprio entendimento, em nosso conhecimento, em nossa sabedoria. É o que o mundo faz hoje, né? O homem sem Deus é presunçoso, prepotente, se estriba em seu próprio entendimento, em sua própria força, em sua própria capacidade de inventar, de construir. Esse mundo é assim. Confia no Senhor de todo o teu coração, não te estribes
no teu próprio entendimento, reconhece-o em todos os teus caminhos. Olha só, irmãos, isso é dependência. Dependência de Deus é reconhecer Deus em todos os nossos caminhos. Em cada momento da nossa vida, nós precisamos nos ver assim, dependentes de Deus. Tudo aquilo que vamos fazer, realizar, as nossas decisões, as nossas escolhas, as nossas atitudes, as nossas ambições, os nossos desejos, precisam estar todos na presença de Deus. Toda a nossa vida precisa ser saneada pelo querer, pelos desígnios de Deus, pelo seu poder. Confia no Senhor de todo o teu coração, não te estribes no teu próprio entendimento, reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Olha só, irmãos, as consequências maravilhosas de quem realmente depende de Deus. Confia exclusivamente, unicamente em Deus. Não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Interessante, irmãos, que quando esse texto fala de dependência, está falando aqui de saúde do corpo. Quantas pessoas estão doentes fisicamente porque não vivem na dependência do Todo-Poderoso. Isso adoece, irmãos, quando nós tentamos tomar a nossa vida e achamos que a nossa própria força, a nossa própria capacidade vai nos livrar do mal. Não vivemos em dependência, em entrega. Isso adoece a nossa alma, adoece o nosso corpo. Esse texto é tremendo de Provérbios. Tremendo. Não sejas sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo, refrigério para os teus ossos. Quando nós vivemos em dependência a Deus, quando realmente nós dependemos unicamente, exclusivamente de Deus, a nossa alma é tomada pelo refrigério de Deus. A nossa vida é uma vida que experimenta a cada dia o poder sobrenatural do Senhor. Eu não quero outra coisa para a minha vida. Não queira outra coisa para a sua vida. É maravilhoso viver na dependência de Deus. O Senhor é nosso escudo e fortaleza. Socorro bem presente nas tribulações. Que Deus nos ajude, queridos. Nós agora somos filhos em Cristo Jesus. Temos uma nova natureza. Quando nós lemos o livro do profeta Oséias, esse contexto vivencial está tão distante da gente. Há mais de 2000 anos lá no passado. Mas como essa palavra é atual para nós hoje. Porque nós somos tentados, irmãos, a cair nessas mesmas ciladas que o povo de Deus caiu naquele momento. Mas que Deus nos ajude, que Deus nos dê compreensão, discernimento e clareza quanto a tudo isso. Somos cristãos, por isso devemos revelar arrependimento sincero, conversão sincera. Somos cristãos, adoração sincera, adorar em espírito e em verdade, adorar com toda a nossa alma, uma alma tomada pelo Espírito Santo de Deus,
uma alma que é pautada na verdade, no Evangelho de Cristo, e essa nova natureza nos faz estar nos braços de Deus. Maldito o homem que confia no homem, bem-aventurado o homem que confia no seu Deus. Dependência. Não importa o que estejam falando aí diante dessa crise. Porque a solução está ali, acolá. Nós sabemos aonde está a solução. A solução sempre estará em Deus. Amém, queridos? Nós vamos orar. Semana que vem nós vamos continuar trabalhando esse texto. Vamos agradecer ao Senhor. Nós vamos agradecer a Deus pelos... Aliás, só temos uma aniversariante essa semana, no dia 26, a nossa irmã Jaísa Faustino. Que Deus continue abençoando a nossa irmã Jaísa, continue enchendo a nossa irmã da alegria da salvação. A nossa irmã tem sido uma bênção em nosso meio e que nós possamos também ser uma bênção na vida de nossa irmã. Que Deus abençoe a nossa irmã Jaísa. No dia 26 vai completar mais um ano de vida. Queridos, à noite nós estaremos aqui às 19 horas para terminarmos esse dia adorando e bendizendo ao Senhor. Amém? Na terça-feira nós temos o nosso encontro, né, através do Zoom, a nossa reunião de oração, que tem sido uma bênção. Terça-feira às 19h30 e na quinta-feira às 19h30 nós estamos também estaremos aqui meditando na palavra de Deus. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Se você ainda não leu o livro de Oséias, leia esse livro. Esse livro fala profundamente ao nosso coração. Oremos. Pai, muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos na Tua presença, te adorando em espírito e em verdade. Obrigado, Pai, por esta palavra que fala profundamente ao nosso coração. Nos ajude, Pai, a vivermos essas realidades espirituais, essas virtudes espirituais em nossas vidas, Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem nos feito, por todo o livramento. Agora também, em especial, nós queremos te agradecer pela vida de nossa irmã Jaísa, que vai completar mais um ano de vida no dia 26. Continue abençoando a tua serva, fortalecendo a tua serva, toda a família da tua serva, Pai. E obrigado, Pai, pela vida dela. E que nós, como igreja, continuemos também a abençoar a vida de nossa irmã, como ela tem abençoado a vida de nossa igreja. É claro, tudo isso porque o poder de Deus está na vida da nossa irmã, está na vida da nossa igreja. Pai, nós também queremos colocar diante do Senhor, Pai, a tua igreja. Continue abençoando os teus filhos, não apenas a igreja presbiteriana do Cônigo, mas todo o teu povo sobre a face da terra. Continue nos abençoando, nos fortalecendo. Pai, também queremos interceder pelo nosso país, Pai, nosso país que está vivendo aí também essa pandemia, nosso país também que tem vivido uma crise quanto ao governo, Pai, mas esteja abençoando aos governos, não apenas o governo a nível, Pai, da União, mas também governos estaduais, municipais. Esteja abençoando, Pai, esteja iluminando essas vidas, Pai, para que os nossos governantes realmente estejam preocupados com o povo, com a saúde do povo. Pai, muito obrigado por tudo, continue conosco, nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, tenham um bom dia, um dia abençoado. À noite nós estaremos aqui novamente. Fiquem na paz.